Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Neste capítulo, a Bíblia vai falar a respeito da morte de Samuel. Este homem que marcou a história de Israel. Este homem que, segundo a Bíblia, Deus não deixou cair por terra nenhuma das suas palavras. Este homem que o seu nascimento foi resposta da oração da sua mãe, que era estéril, e o Senhor a honrou, lhe dando um filho extraordinário, um exemplo para Israel. Samuel, um grande exemplo de homem de Deus, deixou Israel para encontrar-se com o seu Senhor. Ainda neste capítulo, após isto, vemos o episódio que envolve Davi, Nabal e Abigail. No tempo em que a lã das ovelhas estava sendo tirada, isto é, estava sendo tosquiada, Davi enviou mensageiros a Nabal. Estes mensageiros que Davi envia a Nabal portavam uma mensagem a Nabal, onde Davi pedia uma recompensa pela proteção que ele havia dado aos seus servos, aos seus rebanhos e também às suas terras. Nabal, não tendo solicitado o serviço, fez pouco caso de Davi e enviou uma mensagem na qual dava a entender que Davi, o filho de Jessé, era um vadio. Quando Davi ouve as palavras de Nabal, ele fica irado, e agora Davi está decidido que até o final do dia, tanto ele, Nabal, quanto todos os homens de sua casa estariam mortos. É o que revela o versículo 34. Porém, um dos servos de Nabal avisou a Abigail, esposa de Nabal, o que tinha acontecido, e ela rapidamente preparou recompensas para Davi e foi ao seu encontro. Quando o encontrou, se humilhou diante dele e pediu então perdão. É neste momento que as palavras de Abigail aplacam o coração de Davi e um grande mal foi evitado por causa da sabedoria desta mulher virtuosa. No versículo 3 diz que esta Abigail era uma mulher sensata e formosa, e ela demonstra aqui com a sua atitude a sensatez do seu coração. Após isso, Abigail foi até Nabal contar-lhe o que havia feito, como uma mulher sábia e submissa, mas ele ficou transtornado, passou mal e ficou paralisado por 10 dias, e o versículo 37 diz que depois desses 10 dias, ele morreu. Neste capítulo 25, nós aprendemos algumas lições. Quando lemos em 1 Samuel capítulo 24 o relato da piedade de Davi com Saul, nós quase não o reconhecemos quando ele decide matar a Nabal e a todos os homens da sua casa, algo que com certeza ele faria não fosse a vida de Abigail. O domínio próprio, que ficou tão evidente na vida dele no capítulo anterior, faltou aqui. De fato, Nabal não o havia contratado, foi um favor, e como proprietário, tinha a opção de recompensar ou não o seu serviço. O que fica muito claro aqui é que não importa quem seja, todos precisamos muito da graça de Deus para nos ajudar e não cometer erros que venham a se tornar tragédias, tanto na vida das pessoas quanto na nossa vida também. Ainda neste capítulo 25, a Bíblia vai falar que depois da morte de Nabal, Davi toma Abigail por sua esposa. Ele casa-se com Abigail. Este é o resumo do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.